Duplo Expresso. Carlos Krebs, eu acho que o programa, as lives excepcionais que tivemos ontem, especialmente ontem à noite, a segunda live extraordinária, e o programa de hoje são exemplos de como a temática fake news é instrumentalizada num contexto de guerra híbrida. Então, o que acontece? Ontem, isso está explicado em detalhes no programa, mas ontem, ao longo do dia, viralizou nos meios de esquerda um áudio vazado de uma matéria da Record com Jair Bolsonaro, em que apareceria a menção a câncer de intestino. Isso foi disseminado e aí, no fim do dia, a gente veio a descobrir que isso era uma pegadinha, era uma false flag, uma falsa bandeira para ridicularizar quem questiona essa questão da saúde do Jair Bolsonaro. Então, a gente explicou isso em detalhes na transmissão de ontem à noite e também na de hoje. Primeiro, a gente viu a isca, acabamos até caindo nela também, ajudamos a disseminar, mas aí, logo depois, na sequência, a gente sacou qual era a jogada e fizemos já a explicação ontem à noite na segunda live e hoje de manhã também no programa, na parte final, a gente tratou disso e explicou qual era a jogada. A gente continua vendo, Carlos Krebs, que as pessoas estão ali, a assessoria próxima do Bolsonaro é muito sofisticada nesse ponto de vista comunicacional e a gente está comendo bola. E aí eu queria até ler o professor Piero Leiner, ele que entende, aí é um dos que mais entende dessa questão das táticas que estão sendo empregadas pela campanha do Bolsonaro de comunicação, que são táticas militares e não de marketing político tradicional. É por isso que a gente está batendo cabeça, porque a gente está pensando como eleições anteriores. Ele assistiu o programa hoje e ele fez um resumo que está perfeito aqui do que aconteceu. Eu vou ler, então, o texto do professor Piero Leiner. Mais uma false flag, uma falsa bandeira da campanha de Bolsonaro. Impressiona como os caras sempre estão 2 passos à frente. É agora o episódio do câncer. Posteriormente, edito essa postagem para adicionar o vídeo em que o Rômulo Maia explica em detalhes o que aconteceu. Eu expliquei no programa de hoje, então, de fato, ao longo do dia eu vou fazer um recorte e vou publicar com esse texto do professor Piero Leiner. Ele fala, prestem atenção, pois ele foi o primeiro, eu, né, no caso, a detectar a jogada. Mas vou adiantar aqui algumas coisinhas. Número 1. Muita gente ontem, eu inclusive, reverberou o áudio de fundo da reportagem da Record, em que, num momento, se ouve, no intervalo de uma fala em off do âncora, a frase câncer de intestino. E aí eu vou falar que eu que passei o áudio do professor Piero Leiner, então também tenho culpa nisso aí. Número 2. Isso passou batido de domingo até ontem, quando o perfil Haddad Tranquilão, que é um perfil de paródia do Haddad, assim como tinha a Dilma Bolada com relação a Dilma, esse perfil postou o achado, entre aspas. Número 3. Algumas horas depois, na verdade foi algumas horas não, Piero, foi bem depois, foi já no fim do dia. Aquilo começou a circular de manhã e a Record soltou no fim da tarde, 5 da tarde. Algumas horas depois, a Record solta o vídeo bruto, entre aspas, em que o médico aparece dando risada. Imagina, câncer de intestino, debochando, né? Tudo preparado, e desde antes. Eles sabiam que a campanha de Haddad ia morder a isca, e depois aplicarem um movimento clássico para o qual venho chamando a atenção. Sequestram a bandeira do inimigo e plantam ela com um sinal invertido. Isso foi mais um passo para jogar no colo da campanha de Haddad a culpa pelas fake news. Esse era o objetivo. Obviamente, eles mostraram só apenas 5 segundos do vídeo bruto. Mostrem 10 minutos e a gente vai ver como a jogada era ensaiada, ali, dirigido. Agora eu vou falar isso, você dá risada, você faz isso e tal. Exatamente. Vamos sair desse tipo de enrascada? Pede o professor Piero. Ele fala: seguinte, não caiamos em mais nada que soe sem querer do lado de lá. Descuido. Não tem descuido lá, eles são profissionais. Se vocês acham que isso é maquinação, sugiro que se lembrem que já usamos algo parecido. Nós já usamos. Alguém aqui se lembra do trote da agenda do prefeito que o Haddad pregou no Marco Antônio Villa, na Jovem Pan? Pois é, já houve tempo que o jogo aqui estava mais inteligente, falou Piero, e é verdade. Eu queria falar brevemente, Carlos, aí antes de estar se encaminhando para o final do programa, eu peço até que o York já vá organizando aí os superchats para mandar para a gente, que é o seguinte, ontem explicar aquelas lives, né? Então, a gente ao longo do dia, um amigo aí expressionauta marcou a gente numa postagem do perfil Haddad Tranquilão, que é um perfil de paródia do Fernando Haddad, então semi-oficial, assim como era a Dilma Bolada em relação a Dilma, e com o Haddad Tranquilão colocando
um áudio lá de uma matéria que foi ao ar no Domingo Espetacular da Record no domingo passado, em que apareceu o voice-over do jornalista em cima e embaixo o médico que trata do Bolsonaro, que é um especialista em cirurgia para extirpar câncer e também é o chefe do serviço de oncologia do Einstein, falando câncer de intestino. Assim, como se fosse sem querer tivesse ficado a voz dele embaixo. E aí, esse perfil lá do Haddad Tranquilão, vou colocar para vocês ouvirem brevemente aqui, ó, já está tudo no ponto para a gente fazer a transmissão. Deixa eu ver aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, esse é o tweet de ontem. Tá vendo, ó, desse perfil. Então, como eu falei, Haddad Tranquilão. Deixa eu ver se o áudio está aberto para os amigos em casa ouvirem. Tá aberto. Então, vamos ouvir. Ó, ele fala: câncer de intestino, tirem suas próprias conclusões. E aí é um trecho lá do... Ó, vou colocar o áudio, ó. Bolsonaro aparece sem... Bolsonaro aparece sem... Bolsonaro aparece sem... É isso, você vê. Então, você vê a voz mais alto, né, em cima do jornalista que faz a narração, e embaixo você vê a voz desse sujeito aqui que está fazendo aí, examinando o Bolsonaro, que é esse médico que é especialista em câncer, especialista em cirurgias de retirada de câncer, chefe do serviço de tratamento de câncer do Einstein. Aí esse áudio parecia vazado, né, parece que não tinha sido intencional, e aí ontem isso circulou de todos os meios do pessoal que aventava a hipótese do Bolsonaro ter uma doença pré-existente. Eu já mostrei aqui, Carlos, aquela fonte militar, no mesmo dia em que ele falou aquela coisa que os militares iam para cima da Globo, ia para cima do judiciário, na mesma troca de mensagens, olha o que ele fala no final. E nós fomos o primeiro veículo a dar isso, ó. Que, ó, outra coisa, tente saber contra as fontes da possibilidade do Bolsonaro estar com alguma doença incapacitante. Isso é um assunto muito bem guardado. Veja se havia rumores desde o ano passado. Pelo menos esse assunto está sendo muito bem guardado no meio militar. Ele não foi esfaqueado, mas está recebendo algum tratamento sim. E aí, nós publicamos isso em 17 de setembro, como é muito bem guardado, né, nós não conseguimos mais informação, mas aí depois, na semana passada, começou a circular de novo, principalmente por pessoas ligadas à campanha do Haddad indiretamente, como o dono do perfil de Uma Bolada, a Tássia Camargo, o pessoal lá da Central do Plano B, começou a dar ênfase a essa história que o Bolsonaro poderia estar com câncer e tal. Aí, no domingo, veio essa história aí, ninguém notou, Carlos, é uma matéria longa de 17 minutos, ó, vou mostrar aqui, está no site da Record, do programa, Domingo Espetacular, matéria de 15 minutos, ninguém tinha pegado, eu vou mostrar aqui para você ver que na trucagem, ó, tá lá no original, tá com som já, tá, você vai ver que vai aparecer essa história do jornalista falando em cima, e embaixo você ouve vazar esse câncer de intestino, ó, vamos lá. Mais uma avaliação médica que o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às imagens. Agora, Bolsonaro aparece... Então, câncer de intestino. Então, tá lá no site da TV Record, tá essa questão. E aí, todo mundo viralizou antes, como se tivesse sido Aí, o que eu falei, Carlos? Isso aí se chama em inglês, você que é cinéfilo sabe disso, Easter egg, um ovo da Páscoa. Isso é assim, o pessoal da edição, o pessoal que é nerd e tal, eles colocam, já te passo para você, cara, colocam umas coisinhas assim, para as pessoas atentas notarem. Assim, isso aí não sei o que tal. Então, isso aí teria sido um Easter egg, um ovo da Páscoa, deixado por quem fez a edição do vídeo para ser recuperado por quem prestasse mais atenção, quem estivesse atrás dessa história do Bolsonaro ter uma doença. A gente pensou, será que alguém lá na Record conseguiu a coisa bruta e conseguiu dar uma dica? Olha, pessoal, a gente está fazendo a propaganda oficial do Bolsonaro, mas eu vou vazar aí para vocês poderem dizer que ele tem câncer sim. Fala, Carlos. Só para lembrar que há 20 anos atrás eu conheci essa expressão, porque dentro do sistema operacional dos Macs sempre vinha um joguinho escondido, um easter egg, chamado de easter egg, que tu tinha um comando de teclas que tu clicava e acionava esse jogo no primeiro plano. Foi aí que eu conheci a expressão easter egg. Legal, não sabia disso não. Um jogo, será que ainda tem, Carlos, o jogo secreto? Ou não tem? Não conheço, não tenho ouvido falar mais. Isso era do antigo, até o sistema 9, isso sempre teve. A partir do sistema X e os subsequentes, não ouvi mais falar e não encontrei. Entendi. Que pena que não tem mais. Eu gostava dessas coisas assim também. Em jogo de videogame tinha, em filme tem muito para quem é cinéfilo e tal, e gosta, por exemplo, quando tem uma adaptação
de livro, tal. Eles colocam ali para os mais nerds uma coisinha, tal, para você ir catando dicas do que vai acontecer na sequência, para o pessoal pegar cameos, né, pessoas que aparecem sem crédito. E são easter egg. Por que fala easter egg? Porque justamente ovo da Páscoa, originalmente, você vai lembrar da sua infância, o pai e a mãe escondiam, né, e você saía procurando. Então é isso, aquela coisa ali que está oculta para quem vai procurar. Diga, Carlos. Não só isso, e sempre que tu abria o ovo, porque o ovo da Páscoa era o ovinho pintado, o ovinho de galinha pintado com coisinhas dentro, não o ovo de chocolate como a gente já pegou na nossa infância. Muito bem, muito bem. E aí, Carlos Krebs, a gente então viu essa questão. Eu, quando vi isso aí ontem à noite, eu falei, bom, isso aí vai ser apagado do site da Record, porque vai começar a repercutir essa postagem desse perfil Haddad tranquilão, eles vão apagar. Aí eu chamei uma live extraordinária, que já era bem tarde, se eram 8 no Brasil, aqui já passava da 1 da manhã, para falar disso, tá? Fiz uma live lá de 1 hora mais ou menos, falando sobre essas questões e mostrando as publicações que nós tínhamos feito, relembrando as esquisitices da facada e coisa e tal, que nós não acreditamos que tenha existido. E aí terminei, né, assim, missão cumprida, Por que eu fiz ao vivo ontem? Porque eu tinha medo que fosse apagado, então eu queria mostrar ao vivo que eu fui ao site da Record e que lá no original tinha essa história de câncer de intestino, lá no áudio embaixo da voz do jornalista. Aí, quando eu terminei de publicar isso, o pessoal veio me falar no Twitter assim, a Record já respondeu, tá repercutindo muito, já responderam. E aí eu fui ver, Carlos Krebs, que na verdade isso tinha sido uma armadilha, era uma falsa bandeira, era assim, mais um elemento da comunicação na guerra híbrida. E precisamos até chamar, de repente, Piero Leiner está ouvindo a gente, faz um postzinho aí rápido, pequenininho no Facebook falando sobre essa... Ele que já atentava muito sobre isso, Carlos, que ele fala assim, que você fala... ele fala, um exemplo dele, né? Você fala amarelo achando que ele vai falar roxo, não, ele fala sol, entendeu? Tipo, você não tem como tem. E todo tempo eles falam e desdizem o que fazem. Então, um fala que vai acabar com o 13º, aí o outro fala que vai dar não só não vai acabar, como vai dar para o Bolsa Família, tal. Tudo relativizar a verdade, acabar aí sendo ele só o portador da verdade, como o único que pode acreditar. Então, numa hora, quando é ruim, ele fala que a Globo é comunista, quando a Globo está ao contrário, e depois usa a Globo para atacar o Haddad ou para se credibilizar. Então, assim, ele se torna o fiador da verdade. Isso é um elemento central nessas táticas de comunicação. E aí, então, seria ele próprio lançar esse confusionismo. Ele falou, bom, tá havendo essa questão aí, tá realmente disseminando essa hipótese dele estar com uma doença pré-existente. Já falei, não necessariamente é um câncer. A pessoa falou, né, se for câncer, a gente vai ver porque vai ter quimioterapia. Não, às vezes ele está já terminal, aí não adianta fazer quimioterapia e o cabelo cair, ou às vezes não é câncer, gente. Tem outras doenças graves do trato intestinal. Falei assim, tem uma doença gravíssima, chama doença inflamatória intestinal. Tem 2 variedades, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, em que o intestino vai morrendo e a pessoa tem que estipar pedaços. E o Bolsonaro, eles mesmos falam na matéria que tiraram lá 10 centímetros do intestino. Às vezes é uma coisa assim, né? A gente não sabe se ele estiver de fato doente. Então, assim, também é debilitante, também coloca colostomia, tudo isso aí acontece. E aí, vendo essa situação, eu falei, bom, vou lá fazer esse registro ao vivo, para eles não poderem alterar, mas aí depois eu vi esse desmentido, que eles deixaram o dia inteiro, então, viralizando, porque todo mundo que estava alimentando a hipótese da doença tomou conhecimento desse vídeo, desse extrato, e todo mundo compartilhou, falou, olha, agora aí mais um elemento, mais um indício de que ele está doente. Mas aí, já no fim do dia, vem um jornalista da própria Record, vem um jornalista da própria Record, e solta a negativa da empresa, falando, olha como é besteira, olha como era fake news, tá? Eu tive acesso ao vídeo bruto, e no vídeo bruto você vai ver que todo mundo, na verdade, estava rindo, falando assim, olha, imaginem vocês que estão falando que eu tirei um câncer de intestino do Bolsonaro, aí o médico ri, o Bolsonaro ri, os outros ali do lado ri, e o jornalista conclui o vídeo falando, fake news, né? Então, assim, super encenado, super script, você lê, parece que lê o roteiro ali, eles combinando, eu falo isso, ele faz isso, você dá uma risadinha aqui, e quem acompanha também táticas de comunicação sabe que quando você tem um boato minando a sua imagem, você tem que ridicularizar ele, realmente pegar, nada é mais corrosivo do que o humor e o deboche,
Nada, não tem negativa que seja mais eficiente do que humor e deboche. Então, eles sabem disso, esse pessoal que assessora o Bolsonaro certamente sabe disso, e falando, bom, a gente tem que ridicularizar as pessoas que estão falando dessa questão. Então, vamos tentar desmoralizar eles, a gente vai jogar uma casca de banana, eles vão escorregar, e aí com isso a gente vai tentar matar essas indagações se ele tem uma doença pré-existente ou não. E aí, no fim do dia, vem esse senhor aqui, deixa eu pegar aqui a matéria do R7, já tá aberta aqui, ó. É essa? Não, essa é Domingo Espetacular. Olha, tô com as duas. Tem a outra aqui. Pronto, já tá. Então, vou mostrar aqui. Ó. Aí no fim do dia vem esse senhor aqui. Qual é o nome dele? Domingos Fraga. Fala, câncer no intestino do Jair Bolsonaro é fake news da fake news. Aí vem aqui, ele vem falando blá blá blá, aí ele vem falando, qual para mim foi o erro, o pecado dele, Carlos Krebs, nessa nova comunicação. É esse início de parágrafo aqui, ó, quando ele fala a onda de inverdades, então de pessoas especulando se ele teria uma doença ou não, ganhou proporções gigantescas após a exibição de uma matéria no Domingo Espetacular no dia 21 passado. Aí nela são revelados detalhes preciosos para que o cidadão brasileiro tenha uma noção exata sobre o real estado de saúde de Bolsonaro. Em determinado momento, sufocada pela narração do repórter Eduardo Ribeiro, salta a voz de Bolsonaro, não é do Bolsonaro não, quem está falando é o médico, ainda falou errado aqui, falando um câncer do intestino. Pronto. Foi um fiapo de fala apenas, mas suficiente para sustentar todo tipo de teoria da conspiração. Isso que ele está falando... Rômulo, isso aí foi escrito antes de qualquer repercussão ter sido feita, é óbvio. Óbvio. Exatamente, Carlos. Foi isso que eu falei. Isso aqui estava pronto, esse post estava pronto, o vídeo que ele anexou aqui estava pronto, isso tudo foi feito junto. Lá eles planejaram assim, na semana passada estava rolando essa boataria, eles falaram, bom, precisamos ir lá filmar e mostrar que ele está ótimo em recuperação. Aí fora isso, para acabar com a boataria, a gente vai colocar um easter egg falso, né, uma false flag, ali um misleading, né, levando errado, de câncer do intestino abafado, para o pessoal recuperar isso, achar e falar, e aí depois a gente vai soltar uma coisa que vai desmoralizar todo mundo que compartilhou isso. E aí qual o problema aqui para mim que realmente fica claro, né, o planejamento? Quando ele fala isso, que foi depois desse Domingo Espetacular que isso começou a bombar, é mentira. Todo mundo viu essa coisa da Record e infelizmente talvez as pessoas estejam muito desatentas, e aí eu me coloco no pacote, porque eu ouvi a matéria e não prestei atenção nisso, da história do câncer do intestino. Ninguém falou disso na segunda-feira, ninguém falou disso na terça-feira, aí só na quarta-feira vem esse perfil do Haddad Tranquilão, eu não sei se outras pessoas compartilharam, e coloca essa questão aqui e foi repercutido por todo mundo. Então, eu acredito que alguém lá da Record deu a dica para alguém na campanha do Haddad, falou, olha lá, vocês deixaram passar, mas tem um pessoal lá falando do câncer do intestino, pega lá que vocês vão achar. E o cara foi e botou a edição. Ou seja, alguém aí que faz jogo duplo passou uma informação que era uma casca de banana para a campanha do Haddad, essa história desse áudio abafado do câncer. E então ele, quando fala aqui que ganhou proporção depois da exibição, é mentira, ninguém notou. Pelo contrário, a matéria serviu o objetivo dela principal de dizer que o Bolsonaro estava bem se recuperando. Então precisou eles darem a dica onde estava o easter egg para o pessoal ir caçar. Aí no final ele mostra o vídeo que com certeza eles já prepararam no mesmíssimo momento, que era para justamente depois de disseminar a história lá do câncer de intestino, disseminar o suposto vídeo integral, e aí você vai ver como ele está extremamente roteirizado, com os médicos rindo, debochando, como eu falei, isso é estratégia de comunicação. Inclusive eu já falei aqui, Carlos, vou repetir o caso. O Emmanuel Macron, atual presidente da França, quando ele era candidato, algo que prejudicava muito o crescimento dele era um boato que corria no submundo da internet, que nem está correndo esse do câncer, não aparecia em veículos da grande mídia, mas questionando a orientação sexual dele, se ele seria gay. E espalhavam um boato de que ele tinha um caso com um senhor que se chama Mathieu Gaillard, que é o presidente como se fosse da EBC da França. E jovem, o cara é bonitão, sabe? Carlos Krebs, assim, tem 30 e poucos. E esse conseguiu... Você sabe que esse Mathieu Gaillard, ele chegou a esse cargo quando o acho que é Frédéric Mitterrand, é um sobrinho do François Mitterrand, que foi ministro do Sarkozy, da direita, mas foi ministro da cultura do Sarkozy, que é assumidamente homossexual. Não sei se por causa disso ele era amigo e conhecia esse, que é um jovem muito bonitão, não sei se eles tinham uma relação a mais, porque não, acho que é Dominique ou Frédéric, não tenho certeza agora, é um sobrinho do Mitterrand. Não sei se eles tinham uma relação a mais ali, o cara, e esse já bem velhinho, bem senhor, tal, ainda nada atraente, e esse jovem que é todo bonitão lá, 30 e poucos anos,
anos, saradão, cabelo legal, tal, tudo. Não sei se eles tinham uma relação, alguma coisa. O fato é que ele colocou, ele que era o ministro da Cultura, colocou esse Mathieu Gaillard como presidente da EBC, lá controla as rádios públicas, TV pública, e que na França isso é muito poderoso, né? A TV pública tem 8 canais, França 2, 3, 4, 5, a O, que é Outremer, 5 canais da TV pública, diversas rádios aí, e realmente são, se você somar a audiência, são líderes, então assim, é uma coisa muito, muito mais poderosa do que ser presidente da EBC no Brasil. Aí colocou essa pessoa que era muito inexperiente, ele 30 e poucos anos, mas ficou sendo presidente. E quando François Hollande entrou, ele continuou no cargo, né? Conseguiu um novo padrinho, talvez, Carlos Krebs. Aí um novo padrinho. Vamos lembrar que o Emmanuel Macron, ele entrou no governo já como conselheiro do Hollande, antes de ser ministro da Economia, e ficou todo o tempo ali no governo. Não sei se era o Emmanuel Macron que passou a ser o novo padrinho do Mathieu Gaillard. O fato é que começaram a disseminar, pessoas ligadas à candidatura da Marine Le Pen da Frente Nacional começaram a disseminar essa informação de que eles eram amantes e coisa e tal, que o Emmanuel Macron seria gay, e que aquele casamento dele com uma mulher 24 anos, eu acho, 24 anos mais velha, era um casamento de fachada, e que, né, assim, para ocultar a orientação sexual dele e tal, e isso começou a causar um dano na campanha. E depois só da eleição dele, vendo um documentário de que ele participou, o Macron, o pessoal que filmou a rotina, ele falou que ele fez um ato, digamos assim, para fazer um desmentido cabal daquilo e acabar com o rumor, mas ele ficou esperando o momento em que as buscas por Emmanuel Macron, Mathieu Gaillard, Emmanuel Macron gay, atingissem o pico nas buscas do Google, ali no Google Trends. Então, isso tudo isso, gente, esse vídeo que vocês vão ver, tudo isso é muito bem pensado em estratégia de comunicação, e o timing também é muito bem pensado. Aí, como é que aconteceu? Qual foi a resposta dele? Eu já contei aqui, vou contar de novo. Num evento de campanha, ele estava lá no púlpito falando, alguém espontaneamente lá, uma pessoa qualquer, filma com o celular, assim, com a câmera tremendo, imagem ruim para dar a aparência de espontaneidade. Mas popular, isso, popular, como diria o Luiz Fernando Veríssimo. Alguém que está lá paradinho... Exatamente, Carlos. Aí o popular filma e ele ridiculariza, exatamente como eles agora vão fazer com a questão do suposto câncer do Bolsonaro, vai ridicularizar. Aí ele começa a rir e fala assim: olha, gente, eu soube aí que tem gente espalhando na internet dizendo que eu tenho um caso, não sei o que é minha vida. Gente, aí todo mundo já começa a rir. Ele próprio rindo, assim, descontraído, sem o paletó, só de camisa, assim, falou: pô, gente, vocês estão vendo aqui, eu não tenho tempo nenhum, eu não tenho tempo nem para encontrar minha mulher, eu não tenho tempo para encontrar Mathieu Gaillard ou quem quer que seja. Fala o nome dele, Mathieu Gaillard, quem quer que seja, só se for um holograma meu. Aí eu já expliquei aqui por quê, né? O holograma era um tema muito debatido naquela campanha, porque o candidato Jean-Luc Mélenchon, da esquerda, estava usando hologramas naquela campanha, isso foi muito mediatizado, para ele poder fazer comício em várias cidades. Então fazia o mesmo em Paris, Marseille, Bordeaux, com um holograma que projetava ele. Ele falou: olha, só se for um holograma, porque eu não tenho tempo nem de encontrar a mulher, não vou encontrar Mathieu Gaillard ou quem quer que seja. Aí todo mundo, porque a referência ao holograma já era muito engraçada nesse momento. Aí todo mundo começa a rir e tal, e aí termina o videozinho. E aquilo foi espalhado, e no momento... Exatamente naquele momento, eu vi analistas falando, isso aí foi muito eficaz e muito adequado na estratégia de comunicação, de falar dessa maneira laid back, relaxada, debochada, ridicularizando. Isso aí foi extremamente pensado, não tem nada de espontâneo nesse vídeo. E aí, então, eu aprendi essa lição vendo esse caso. O Wellington Calazans também, que é especialista em comunicação, já tinha me falado isso. Quando você vê uma coisa assim, quando você vê a pessoa ridicularizando e debochando por esse poder corrosivo do humor. E aí ontem a gente vê exatamente a aplicação disso. Certamente quem assessora os generais do Bolsonaro entende de estratégia de comunicação e fazem, então colocam esse vídeo, jogaram a rede, né? Eu fiz a metáfora aqui da pescaria. Eles botaram a rede no início do dia, então vai lá e começou. Aí vieram todos os peixes que estão falando dessa questão da doença pré-existente, e aí no final do dia, porque ele publicou aqui às 5 da tarde do Brasil, esse cidadão aqui, publicou lá 5 da tarde, ele publica esse suposto áudio integral para puxar, né, com arrastão aquela rede e pegar todos os peixinhos incautos que foram lá e disseminar essa história. Ele bota, vamos lá ver como eles vão ridicularizar a hipótese, e você vai ver que está muito encenado. O Bolsonaro vai dar risadinha forçada, o médico vai falar debochando, o outro lá, todo mundo rindo, e no final o repórter termina falando fake news. É um vídeo curto de apenas 6 segundos,
E aí vocês vão ver, eu queria, em vez disso, eu vou pedir para esse fulano aqui, por que ele botou só 6 segundos, Carlos Krebs? Se ele falou que ele teve acesso ao integral, por que ele não botou um vídeo de 5 minutos ali filmado de tudo? Eu acho que era necessário botar, em vez de botar só 6 segundos, botar os 5 minutos. Isso sim acabaria com a bateria. Ou será que tem direção? Ó, agora você fala isso, Bolsonaro. Você dá a risadinha. Doutor, você fala isso aqui. E eu vou terminar falando fake news. Será que é isso? Será que aparecem as marcas da direção ali? Você sabe quando faz, né, iluminação, coisa e tal, você bota a marca no chão, né? Aí você pisa aqui, tá? Porque o foco de luz. Será que era isso que ia aparecer se ele colocasse um vídeo? Porque 6 segundos, se ele teve acesso ao vídeo bruto, olha, veja o vídeo bruto do momento da conversa sobre o boato. E o cara bota só 6 segundos? Por quê? Bota aí 10 minutos. 10 minutos antes, 10 minutos depois. Que tal? É que o WhatsApp desse cara que filmou tá consumindo muita memória no celular e não sobrou tempo para gravar todo o vídeo. Então ele conseguiu só gravar esses 6 segundos. Pois é. Aí eu vou botar aqui para vocês verem como tá tudo muito roteirizado nessas reações. Ó, vamos lá. Opa. Vamos lá, amigo. Não tá rodando? Pô, será que eles já... Agora sim apagaram? Pronto, tem um reload aqui pra gente poder assistir. Vamos lá, tá com o som aberto? Tá, vamos lá. Virou um câncer de intestino nele. Um câncer de intestino. É uma fake news. Totalmente roteirizado, eu não resisto, eu vou botar de novo. Eu acho engraçado quando eu vejo aquela coisa muito montada. Eu acho engraçado. Você vê que quem tá falando fake câncer de intestino, diferentemente de quem informou o cara da Record, não é o Bolsonaro, é esse senhor aqui, esse médico da camisa branca, inclusive tem uma deformidade facial. É ele que tá falando, a voz dele, se você ouvir a reportagem, você vai ver que é a voz dele falando, e o repórter é quem termina falando em fake news. Eu vou botar mais uma vez, porque é muito curtinho, né, Carlos? Repara na risadinha. Esse seria o Macedo, o chefe? O Macedo, que tem a deformidade na face, é o Macedo, chefe do Serviço de Oncologia de Tratamento de Câncer do Einstein. Vamos lá ouvir mais uma vez. Ó, reparem na risadinha forçada do Bolsonaro. Virou um câncer de intestino nele. Virou um câncer de intestino. É uma fake news. Então, assim, isso aqui claramente foi uma false flag, foi dentro dessa tática de comunicação para a qual o professor Piero Leiner vinha atentando, né? A gente publicamos o material dele falando... Peraí, alguém mandou aqui. Ah, sim. Tudo bem. O Piero Leiner, eu pedi para ele falar essa história da facada, ele pediu para eu recortar, que ele tá dirigindo agora, ouvindo no carro, e depois ele vai escrever para a gente. Perfeito, Piero, muito obrigado. Eu estava justamente falando de você agora, que você falou de como é que é essa tática de comunicação, tem uma publicação nossa aqui de dias atrás, falando dessa questão, ó, eu não sei se foi nesse artigo aqui, não. Enfim, não importa, mas é só você procurar lá Piero Leiner, você vai achar ele tratando dessa questão da... Inclusive foi tá aqui, tá na mão. Vamos lá, ó. Esse texto aqui, vou ler essa parte inicial, ó. Vamos ver qual é o artigo. O artigo... Cheguei. Esse artigo aqui, ó. Segundo turno, traidor tem redenção, pode distrair ou só distrair. Eu vou responder a pergunta, parece que o traidor não quer distrair, não. Ele quer continuar traindo e não vai publicar o áudio do Bolsonaro. Traidor, evidentemente, eu me refiro ao Fernando Haddad. Mas aí lá nesse post eu coloquei o texto do Piero Leiner falando de alguns elementos da tática de comunicação do Bolsonaro e como se encaixava nos padrões de tática de comunicação militar, especialmente em guerra híbrida. E aí olha esse início aqui quando ele coloca, ó. Aí vão algumas dicas de quem está vendo o outro lado agir como uma campanha militar, e não exatamente política. Talvez seja tarde para dizer essas coisas, mas no segundo turno essa guerra aumentará sua intensidade. Deixo aqui então uma contribuição para o anti-Bolsonaro. Tática de Bolsonaro é mentira e dissimulação. Isso vocês já sabem bem. O problema imediato é como eles mentem, e não se eles mentem. Já sabemos que não vai ter como desmentir tudo. Tudo que se falar contra o Bolsonaro será respondido por eles com sinal trocado. Olha aí o que aconteceu. A gente falando, olha, tem doença, não sei o que tal. Ele respondeu com sinal trocado, ridicularizando e tentando tirar a credibilidade de todo mundo que aventou a hipótese de que ele tivesse uma doença pré-existente que estivesse sendo ocultada. Não adianta acusá-lo de roxo achando que vai forçá-lo a dizer amarelo, pois é mais provável que ele responda uva. Aí ele fala, por isso, insisto de novo, eles estão usando táticas de operações psicológicas que estão em manuais de guerras de terceira e quarta geração, guerra assimétrica e guerra híbrida, respectivamente. Cansei de ver isso. É a filigrana dos Human Terrain Systems norte-americanos. Usam muita psicologia, linguística e antropologia. E não tem marqueteiro, é uma tática de dissipação e os agentes, ao assimilá-la, dão prosseguimento ao formato. Então, vamos lá, alguns pontos interessantes sobre isso. E aí, quem estiver interessado em ver mais, vai nesse artigo verificar e eu recomendo fortemente a leitura. Duplo Expresso.